É o sonho de todo dono de impressora 3D. Colocar essa máquina para trabalhar, ganhar dinheiro para você enquanto dorme e transformar seu hobby em uma renda extra ou até mesmo em um negócio de sucesso. Mas é claro, como esse sonho é compartilhado por tanta gente, ficou mais difícil do que nunca criar produtos que realmente se destaquem. Já passou a época em que anunciar dragões articulados ou bugigangas inúteis atraía clientes só pela novidade. Não, parece que todos os negócios de impressão 3D que têm sucesso hoje em dia estão investindo muito tempo em pesquisa e desenvolvimento, CAD e no desenvolvimento de produtos realmente únicos, úteis e altamente refinados. Mas e se houvesse outra maneira, uma forma de aproveitar não só a impressão 3D, mas também a gravação a laser para criar produtos únicos e funcionais? O mercado de gravação a laser personalizada é tão concorrido quanto o de impressão 3D, mas e se houvesse uma maneira de aproveitar os pontos fortes de cada tecnologia individualmente para criar produtos únicos e de alto valor que superam a concorrência? Neste vídeo, vamos descobrir. Vou explorar as possibilidades de combinar essas duas tecnologias para tentar criar alguns produtos realmente práticos que qualquer pessoa pode oferecer. Até o fim do vídeo, vou tentar vender alguns desses produtos como prova de conceito. Será que vou conseguir ou desperdiçar uma semana inteira? Só há um jeito de saber. Vamos nessa! Antes de começarmos, acho que faz muito sentido dar uma pausa e pensar por um momento sobre no que exatamente cada uma dessas tecnologias é boa e no que não é. Assim, podemos criar nossos produtos e processos de fabricação focando nesses benefícios. Primeiro, vamos falar sobre impressão 3D. Sei que muitos já conhecem bem a tecnologia e seus pontos fortes e fracos, mas do ponto de vista de negócios, os prós e contras são um pouco diferentes. Por exemplo, vamos falar sobre os pontos fortes da impressão 3D sob essa perspectiva. Primeiro, a capacidade de criar lotes tão pequenos ou tão grandes quanto precisarmos. Agora, isso também significa que podemos produzir diferentes cores dos nossos produtos sem precisar nos comprometer com uma quantidade mínima de pedido para cada cor. Também podemos criar geometrias e características impossíveis com a fabricação tradicional. Tudo, desde reentrâncias até etiquetas RFID embutidas e detalhes de superfície incrivelmente complexos. As fraquezas? Bem, aí está a fraqueza. Peças impressas em 3D são bem menos resistentes, nem tão lisas, nem tão atraentes quanto as injetadas, principalmente ao considerar texto impresso em 3D. Você pode instalar um bico de 0,2 mm na trocadora de ferramentas, mas ainda assim não obterá resolução totalmente nítida ao derreter filetes de plástico sobrepostos. Então, em seguida, vamos olhar para lasers. Neste caso, lasers de diodo azul e lasers infravermelhos, como os dois no XX2 F2, e logo de cara vou abordar a principal fraqueza. Os lasers são essencialmente limitados a duas dimensões, X e Y, ou você sabe, duas dimensões curvas se você usar algo como um acessório rotativo. Qualquer coisa que você queira construir com laser precisa ser montada com peças bidimensionais. Isso é verdade, seja usando eles para cortar, marcar ou gravar materiais. Mas quando se trata de pontos fortes, há vários deles. Primeiro, tem simplesmente a velocidade impressionante. Por utilizarem um galvo de alta velocidade em vez de um sistema de pórtico para mover o laser, esse tipo de laser é muito rápido para processar quase tudo, exceto imagens muito detalhadas com alta resolução, DPI. Podemos usar isso a nosso favor. Além disso, eles têm uma ampla variedade de aplicações. Não só podemos gravar madeira a laser, mas também plásticos, metais, tecidos, couro e muito mais. E claro, tem a questão da resolução. Simplificando, nenhuma tecnologia disponível, nem mesmo uma impressora UV de $20 mil, consegue competir com o nível de detalhe que um laser pode produzir, e certamente não na mesma velocidade. Por fim, tem a questão da repetibilidade. Enquanto impressões 3D ou operações de CNC podem falhar com bastante frequência, um laser pode ser configurado e executado repetidas vezes, sem nenhum problema. Eles podem ser configurados para produzir lotes do mesmo design, mas com parâmetros diferentes, usando só uma planilha e algumas variáveis, o que não é possível com os fatiadores de impressão 3D ou softwares CAM atuais, pelo menos que eu saiba. Isso é realmente poderoso, não só para personalização, mas também para coisas como serialização e customização.
Esses são os motivos pelos quais lasers são usados em tantos produtos do nosso dia a dia. E eu já estou pensando em todas as diferentes maneiras que podemos aproveitar essas vantagens. Pense, por exemplo, em aprimorar nossos produtos com números de série e datas de fabricação, ou produtos de edição limitada com o número de produção de uma série de 1000. As possibilidades são praticamente infinitas e simplesmente não são práticas em um fluxo de trabalho apenas com impressão 3D. Mas é claro, nem tudo são flores e lasers. Entendeu? Por causa do infra, esquece. Precisamos preparar e pesquisar antes de iniciar o desenvolvimento dos produtos. Primeiramente, precisamos escolher o tipo de filamento, a marca e as cores. Se isso já é importante para um negócio comum de impressão 3D, é essencial para qualquer coisa envolvendo lasers. Simplificando, cada filamento vai se comportar de maneira diferente sob o laser, não só pelo tipo de material e cor, mas também pela marca. Marcas usam pigmentos e quantidades variadas, o que faz um PETG preto ser gravado a laser lindamente, enquanto o outro, visualmente igual, pode ter resultado ruim. Felizmente para nós, este laser em particular, o X-Tool F2, possui 2 comprimentos de onda diferentes, tanto luz azul quanto infravermelho. E o conjunto de softwares fantástico deles, o X-Tool Studio, torna realmente rápido e fácil para a gente gerar padrões de teste personalizados para ambos os comprimentos de onda em segundos. E isso é importante porque vamos precisar fazer muitos desses testes para cada tipo e cor de filamento que quisermos oferecer em nossos produtos. Agora, não vou gastar muito tempo nisso porque tanto eu quanto o Stefan, do CNC Kitchen, já fizemos vídeos sobre isso no passado, mas basta dizer que nossa decisão de usar lasers nos limita um pouco em relação aos filamentos que podemos usar. TPU, por exemplo, geralmente está fora de questão, assim como tons claros de laranja e praticamente qualquer tom de amarelo, mas você realmente nunca sabe até testar de verdade. Além disso, vamos querer adaptar o projeto à configuração específica do laser que temos. Por um lado, a X-Tool F2 não só me permite remover a placa de base e colocar o laser sobre objetos maiores para gravação, mas também pode ser atualizada com uma extensão deslizante para expandir minha área de trabalho ou até mesmo um acessório rotativo para gravar objetos curvos. Ainda assim, se buscamos volume, escala e eficiência, provavelmente projetaremos todos os nossos produtos para serem processados da mesma forma. Por exemplo, todos eles na extensão deslizante e, de preferência, gravados a laser em apenas uma superfície, em vez de gastarmos muito tempo prendendo e soltando peças, movendo o laser ou instalando a extensão rotativa. Hora de iniciar o brainstorming de produtos. E isso é o que eu mais gosto de fazer porque eu sempre fui empreendedor. E logo de cara eu já tenho uma que acho que muitos de vocês vão gostar e que pode realmente vender muito bem em lugares como o Etsy, apesar de ser super fácil de fabricar. Vocês já perceberam como todos, de youtubers a marceneiros e quem trabalha em oficinas caseiras, adoram esses carrinhos de ferramentas tipo Husky. Na verdade, eu estou trabalhando em um agora mesmo. Então, me escuta aqui, beleza? Etiquetas personalizadas. Eu sei, você deve estar pensando, por que não usar uma rotuladora? Bom, eu já tentei várias vezes com diferentes tipos de rotuladora e elas sempre ficam feias pra caramba ou descolam com as exigências de um ambiente de oficina. Além disso, não é possível remover e recolocar as etiquetas ao reorganizar as gavetas, pois a cola só funciona uma vez. O mesmo acontece com letras de vinil, que são quase impossíveis de mover. Você pode estar pensando, e se eu cortar e usar o laser para fazer etiquetas de aço finas? Bom, você até pode fazer isso, e eu já tentei, mas elas não se ajustam à geometria dos puxadores. E se você colar, elas sempre acabam sendo esbarradas e caem. Ímãs. Bom, isso está fora de questão porque, pelo menos no meu carrinho de ferramentas, os puxadores são de alumínio. Então, aqui vai a minha ideia, beleza? Nós projetamos e imprimimos em 3D esse tipo de etiqueta de encaixe que é removível e fácil de deslizar, mas que se ajusta perfeitamente à geometria, de modo que você nunca vai esbarrar e derrubar. Você pode deslizar, reorganizar, mover ou substituir como quiser, quando quiser. E como elas são impressas em 3D, podemos oferecê-las em uma grande variedade de cores também. Mas por que usar laser? Quero dizer, por que não simplesmente imprimir em 3D com várias cores? Bem, por alguns motivos. Primeiro, levaria muito mais tempo para um produto inferior. Por causa do formato dessas etiquetas, não é tão simples quanto apenas mudar a cor na camada superior ou inferior. Se você quiser que elas sejam fortes o suficiente para não quebrarem quando forem encaixadas, então vai precisar imprimi-las em pé, e isso basicamente significa trocar de cor quase a cada camada. Além disso, você teria que entrar no slicer e editar manualmente e posicionar cada uma das etiquetas para cada cliente se quisesse oferecer personalização, o que daria trabalho demais.
Você também dificilmente conseguiria manter estoque. Você teria que fabricar sob demanda para cada pedido, em vez de agrupar o seu trabalho, o que é super ineficiente. Mas com um laser, isso não é um problema. Podemos simplesmente imprimir em lote centenas ou até milhares desses clipes em algumas cores que os clientes possam querer e depois armazená-los em caixas. Quando um cliente faz um pedido, pegamos cerca de 20 e colocamos na extensão deslizante da base de impressão, usando o processamento em lote no X2 Studio. Isso permite importar um arquivo CSV. E acredito que o Cloud Code pode criar um script para conectar à loja virtual e gerar automaticamente o CSV de cada pedido. Depois, ele posiciona e organiza automaticamente o texto de cada linha da planilha nos clipes, mesmo que estejam colocados aleatoriamente e desalinhados. E a partir daí, é só apertar um botão, acionar o laser e cerca de 60 segundos depois, temos um lote de lindas etiquetas gravadas a laser prontas para enviar. Acho isso muito legal, e vou pôr essas etiquetas em todas as gavetas da minha caixa de ferramentas. E eu incentivo alguns de vocês aí a pegar essa ideia e criar um design para suas caixas de ferramentas, ou ir até a Harbor Freight, medir todas aquelas caixas de ferramentas e gerar vários modelos diferentes. Essas peças são muito legais porque consomem provavelmente uns 10 centavos em PET GCF nesse caso. E eu tenho a sensação de que você poderia facilmente vender um pacote com 20 delas por, sei lá, uns R$19,99 ou talvez até mais. Outra ideia que tive foi customizar alguns dos meus dispositivos de medição favoritos impressos em 3D. Na verdade, falando nisso, agora provavelmente é um bom momento para dizer que, apenas para fins ilustrativos deste vídeo, eu vou usar alguns designs de outras pessoas só para demonstrar as ideias. Vamos colocar os links e dar os créditos aqui embaixo. Mais adiante no vídeo, quando eu tentar vender esses produtos, não vou vender nenhum que use propriedade intelectual de terceiros. Se estiver criando seus próprios produtos, você tem algumas opções. Você pode ou A, criar o seu próprio do zero, B, comprar licenças comerciais para qualquer modelo que queira usar, ou C, usar apenas modelos que estejam sob licença Creative Commons ou licença MIT, o que significa que eles permitem uso comercial gratuito. E vamos abordar algumas dessas ideias em um instante. De qualquer forma, voltando aos dispositivos de medição impressos em 3D, aqui está o motivo pelo qual eu acho que eles serão um ótimo produto. Primeiro, eles são super fáceis de imprimir. Eles levam poucas horas de impressão e há poucos pontos que costumam causar falhas na impressão, como suportes ou partes em balanço. Eles consomem quase nenhum filamento e não exigem nenhum trabalho de embalagem ou mesmo materiais de embalagem, além talvez de um envelope acolchoado. Em segundo lugar, como já mencionei, a maioria dos negócios de impressão 3D bem-sucedidos que vejo online envolve ferramentas, equipamentos de oficina ou acessórios para ferramentas. E isso aproveitaria esse nicho claramente em crescimento. Em terceiro lugar, é algo que se adapta muito bem à impressão 3D. Os furos e recortes desses designs significam que moldes de injeção precisariam ser um pouco mais complicados e exigiriam coisas como undercut, mas isso não é problema para nós na impressão 3D. Na verdade, como estamos imprimindo em 3D, podemos até oferecer essas peças em todas as cores populares das marcas de ferramentas, você sabe, como Makita, DeWalt, Milwaukee e Ryobi. E em quarto lugar, é algo que realmente se beneficia do acabamento extra proporcionado pela gravação a laser em comparação com a impressão 3D. A gravação a laser é mais limpa, fácil de ler, e com o processamento em lote e variáveis que mencionei, permite personalizar facilmente o produto com o nome do cliente. Poderíamos vender esses produtos em pacotes grandes, como 250 unidades para profissionais ou engenheiros distribuírem como cartões de visita personalizados, se oferecermos gravação a laser das informações no verso. Acho essa ideia muito legal e, pelo que vi, é uma oportunidade inexplorada, pois não encontrei nenhum produto concorrente no Etsy, mesmo tendo procurado. Então, por todos esses motivos, eu acho que esse vai ser o produto que eu vou tentar vender no Etsy ou no Facebook Marketplace. Eu vou precisar entrar em contato com o designer, Goulish Up, e perguntar se posso comprar uma licença comercial, ou então vou passar 1 ou 2 horas criando minha própria versão antes de colocá-la à venda. Mas esse é um problema para o Jonathan do futuro. E sinceramente, essa é só uma variação dessa ideia. Ainda estou esperando pela atualização do slide para o F2 para poder gravar coisas maiores, mas quero que você imagine réguas personalizadas para Gridfinity, Multibeam, Multiboard, Milwaukee Packout ou qualquer outro sistema por aí. Na verdade, eu fui lá e confirmei para vocês com o pessoal da Multibuild, e eles são totalmente a favor de os usuários venderem seus próprios upgrades e acessórios para o ecossistema. Ou aqui vai outra ideia. Minha mãe gosta muito de costurar, tricotar e crochetar.
E aposto que seria muito legal criar algumas réguas personalizadas para ela medir os pontos para as espessuras de fio mais comuns, em vez de sempre ter que contar manualmente. Na verdade, como a gravação a laser é tão flexível e personalizável, a gente poderia literalmente pedir para o cliente informar a densidade dos pontos, que é o gauge, toda vez durante a finalização da compra, já que isso varia para cada pessoa que tricota. E aí poderíamos fazer para eles um conjunto exclusivo de réguas personalizadas que combinam com o estilo de tricô deles para cada uma das espessuras de fio que usam. Eu não sei, acho isso muito legal. O céu, ou melhor, a sua criatividade e espírito empreendedor são realmente o limite aqui. Usei o Cloud Code para criar um script de recurso personalizado no Onshape, permitindo gerar qualquer régua personalizada com o espaçamento desejado. O mais interessante é que, devido à flexibilidade da gravação a laser, poderíamos imprimir ou pré-cortar várias réguas de acrílico ou madeira e deixá-las numa prateleira até receber um pedido. E só quando recebêssemos um pedido é que personalizaríamos e gravaríamos as unidades, desde Gridfinity até pontos de crochê, passando por inventário multiboard e multiuso. Agora pensamos como empresários e empreendedores. Sobre Gridfinity, já disse que alguém pode vender arquivos licenciados em Creative Commons ou MIT para lucrar. Então, parece justo neste momento mencionar o Gridfinity. Para quem não conhece, o Gridfinity é 100% de domínio público, e você está totalmente livre para vendê-lo, se quiser. Na verdade, muitas pessoas fazem isso, mas algo que sempre me incomodou no Gridfinity são as etiquetas. Sinto que não tem como sair ganhando. Etiquetas impressas em 3D simplesmente ficam feias. Adesivos de vinil, bem, não são práticos nesse tamanho. O mais perto que cheguei foi usando uma rotuladora. Sinceramente, as etiquetas transparentes da Dymo ficam ótimas quando não descolam. Mas infelizmente não tem como produzir essas etiquetas em massa usando, por exemplo, uma planilha. E digitar nesse aparelho é um saco. Então, recentemente, decidi comprar uma rotuladora dedicada para Gridfinity, que permite importar uma planilha para o aplicativo móvel e só produz etiquetas de 40 por 12. Percebi que ela não imprime em etiquetas transparentes, e desde então ficou parada na gaveta. Mas eu ainda acho que a opção da rotuladora é uma boa oportunidade como um upgrade de produto se você está vendendo Gridfinity, porque elas são rápidas, baratas e fáceis de produzir, além de serem mais flexíveis do que gravar seus compartimentos a laser de forma permanente. Mas isso me fez pensar, grande parte do hardware que usamos e guardamos nos compartimentos Gridfinity é bem padronizado. M3, M4, às vezes M2, ou, você sabe, se você está nos Estados Unidos, 36,458 avos de um pé, ou seja lá como meus ex-conterrâneos medem as coisas. A questão é, o que te impede de criar conjuntos ou kits únicos de Gridfinity? Por exemplo, uma caixa grande, ou um conjunto de caixas cobrindo todos os tamanhos M3, ou todos os conectores JSTPH 2.0, ou todos os parafusos de madeira, de 10 a 50 milímetros. Você pode gravar a laser nessas peças para que seu anúncio se destaque entre caixas Gridfinity genéricas. Reaplique as cores da marca com a ferramenta de correspondência para ir além. Para finalizar, crie produtos Gridfinity totalmente personalizados. Eu, por exemplo, projetei 2 enormes organizadores de parafusos para ferragens M3 e M4, depois de me inspirar no design popular do Layer Lux 3D. Atualmente, ele usa impressão 3D multicolorida, mas isso tem uma falha, além, é claro, do tempo, do desperdício e da necessidade de uma impressora 3D que suporte multicolor. Você deve imprimir em uma base lisa e com a peça virada para baixo, pois em superfícies texturizadas, os parafusos podem ficar presos. Além disso, tem aquele texto com aparência ruim de sempre, especialmente se o seu filamento tiver alta transmissão de luz. Mas tudo bem, chega de falar sobre Gridfinity. Me desculpe. Vocês sabem como eu fico com meus assuntos favoritos. Gridfinity, software de código aberto e reciclagem de plástico. O quê? Vocês acharam que eu faria um vídeo sem citar reciclagem de plásticos e peças 3D? Não, mon ami. Porque aqui, de novo, a gente realmente tem uma oportunidade muito legal de evoluir e personalizar nossos produtos. Certo, tenham paciência comigo porque eu tenho um pequeno discurso. Então, ao longo dos últimos 2 anos e pouco da minha jornada transformando impressões 3D fracassadas em filamentos utilizáveis, impressões 3D e várias peças, eu aprendi muita coisa. Principalmente isso. Reciclar plástico é difícil, irritante e muito caro. E é por isso que tantas empresas e países nem se preocupam com isso. O plástico virgem quase sempre vai ser mais barato. Pelo menos até que haja algumas mudanças importantes em coisas como regulamentação ou na forma como produzimos energia. O ponto principal é esse.
A única maneira de tornar a reciclagem de plástico realmente econômica, especialmente para quem é pequeno como a gente, é agregar valor suficiente ao produto final para que você possa justificar vendê-lo por um preço razoavelmente alto. Isso cobre o trabalho e o esforço. Agora, esse valor pode ser a história e o elemento de benefício social do plástico reciclado, mas muitas vezes isso simplesmente não é suficiente. Como dissemos no vídeo, com criatividade e o uso do laser, podemos agregar valor aos produtos reciclados, que de outro modo seriam sem graça. Assim, provavelmente contornamos muitos desafios da reciclagem de plástico. Por exemplo, em vez de lidar com as complicações de contaminação, extrusão, peletização e reextrusão. Nós poderíamos simplesmente fazer folhas plásticas simples e depois usar uma combinação de laser de luz azul e laser infravermelho para fabricar todo tipo de produto reciclado. Desde porta-copos personalizados gravados até crachás, não faltam ideias por aí. E aqui está a parte realmente legal que eu descobri enquanto me preparava para este vídeo. Lembra como eu te avisei antes que você precisa ser muito criterioso sobre qual filamento e cor usar para a gravação a laser? Bem, acontece que, como o plástico reciclado como o meu geralmente é uma mistura de muitos plásticos diferentes, com muitos pigmentos diferentes, esse problema praticamente desaparece. Veja esses exemplos. Todos são misturas diferentes de plástico moído de impressões em 3D, mas consegui gravar todos a laser com as mesmas configurações. Para mim, isso dá ao plástico reciclado grande vantagem sobre o material virgem, mas apenas se você buscar formas de processá-lo. Mas agora, o momento da verdade, porque tudo isso são ideias legais no papel, pelo menos eu acho que são. Há um ditado no empreendedorismo que diz que nenhum plano de negócios resiste ao primeiro contato com clientes. Em outras palavras, você nunca sabe realmente o que o cliente quer até sair por aí e começar a conversar com eles ou tentar vender seu produto. Então agora, vamos passar para o Jonathan do futuro e ver o que ele tem feito na última semana. Certo, estou de volta. No fim da semana passada, ao sair da cidade, adotei duas abordagens de última hora para vender meus produtos. Primeiro, levei alguns deles à loja de ferragens da esquina, que ficaria fechada quase todo o fim de semana. Mas, em segundo lugar, fiz um anúncio bem rápido no Etsy, só para ver se eu conseguia algum tráfego e interesse. Eu sei, não é a melhor prova de conceito, mas já tento fazer outro negócio decolar. Então, entre isso, a família e nosso cronograma de produção de vídeos, eu simplesmente não tenho mais tempo para um teste mais aprofundado. Me desculpe. Sem surpresa, meu expositor na loja de ferragens foi mudado de lugar na manhã seguinte por outro funcionário que não sabia o que era. Isso não funcionou, mas eles disseram que facilmente se imaginariam vendendo um produto assim. E eles me disseram que estavam muito confiantes de que aquilo venderia na loja especializada em porcas e parafusos no sul da cidade. Se eu realmente seguisse essa estratégia de vendas locais, esse seria meu próximo passo. No Etsy, ainda não tive novas vendas. Não é surpresa, considerando o marketing muito limitado que eu fiz. Além disso, provavelmente eu preciso encontrar uma maneira de reduzir o preço do frete. Mesmo assim, consegui algumas visualizações orgânicas apenas otimizando palavras-chave. Por isso, não acho que a ideia esteja totalmente morta. Enquanto pesquisava a concorrência para esse produto, descobri que aquele negócio de acessórios para ferramentas impressos em 3D muito bem sucedido que citei antes, acabou de adicionar praticamente o mesmo produto ao site deles. Exceto que, em vez de impressões 3D gravadas a laser por, digamos, $5, é metal anodizado, gravado a laser por, tipo, $38. E apesar de estar listado no site como um lançamento totalmente novo, já tem 192 avaliações de 5 estrelas. Então, para mim, isso é um sinal bem forte de que existe uma ótima oportunidade de mercado aqui. Eu só, sabe, provavelmente preciso gastar mais de 1 hora no total em desenvolvimento de produto, estratégia e marketing. Mas como eu já estou com as mãos cheias, sinceramente, eu dou boas-vindas e convido qualquer um de vocês que esteja interessado em começar um negócio de impressão 3D a pegar essa ideia e seguir em frente com ela. Se eu tentasse de novo, sinceramente escolheria o caminho do plástico reciclado. Para mim, pessoalmente, isso é algo pelo qual eu sou apaixonado o suficiente para realmente aproveitar o tempo e o trabalho de fabricar os produtos à mão. E embora meus testes iniciais ainda precisem de muitos ajustes, eu realmente acho que usar um laser como esse pode elevar bastante a qualidade percebida de qualquer produto feito de plástico reciclado e torná-los muito mais comercializáveis. Nesse sentido, se você se interessa por reciclagem de plástico, com certeza vai querer conferir um vídeo recente. Usei uma máquina de moldagem por injeção de mesa para transformar impressões 3D com falhas em peças incríveis moldadas por injeção.
que agora tem um código QR muito prático ou o logotipo TNL nelas, graças ao X2 F2, vou deixar o link desse vídeo bem aqui. E olha, se você gostou desse vídeo, eu adoraria que você se inscrevesse. De alguma forma, 70% de vocês ainda não clicaram nesse botão. E, bom, isso significaria muito pra mim se você fizesse isso. Isso é tudo por esta semana, vejo vocês na próxima camada.